Aula número 215. Manuel Maria Barbosa de Bocage pede passagem. Ouça, já Bocage não sou. Ah, cova escura, meu estro vai parar desfeito em vento. Eu aos céus ultrajei. O meu tormento leve me torne sempre a terra dura. Conheço agora já quão vã figura em prosa e verso fez meu louco intento. Musa, tivera algum merecimento se um raio da razão seguisse pura? Eu me arrependo, a língua quase fria brade em alto pregão à mocidade que atrás do som fantástico corria. Outro arentino foi, a santidade manchei. Ó, se me creste, gente ímpia, rasga meus versos, crê na eternidade. Este poema, como todos que eu vou declamar nesta aula, eu retirei de uma apostila sebenta de português, sonetos de Bocage, de Maria João Rodrigues e Valdemiro Rodrigues, é da Edições Bonanza. Então eu vou usar nessas aulas algumas informações que eu retiro desta apostila. Muito bem feita, muito bem elaborada, muito culta, que estuda os sonetos de Bocage. Vamos ao soneto. A primeira coisa que me chama a atenção nesse soneto é o cavalgamento, ou encavalgamento, o enjambement. É aquele fenômeno artístico em que o autor toma de um verso e ele encavala no verso que segue. O sentido dele vai buscar no verso que segue. Ouça esse poema que já está no vídeo. Olha, a cova escura, meu estro vai parar. Ou ainda embaixo, o meu tormento leve me torne sempre a terra dura. Lá no terceto, primeiro terceto, eu me arrependo, a língua quase fria brade em alto pregão à mocidade. O último terceto, a santidade manchei. Cavalgamento muito expressivo, típico também de Bocage. O autor nos fala de seu passado, um passado cheio de pecados, cheio de apetites mundanos, passado que ele não, da qual ele se arrepende. Fala do presente, então, que está convicto agora, está convencido que ele é outro, já Bocage não sou. Ele inicia com o verbo no presente, já Bocage não sou. E, finalmente, embora o verbo está no imperativo, é o futuro. Ó, se me creste no passado, gente ímpia, rasga o meu verso. É um imperativo, é futuro. Crê na eternidade. O texto, o poema é cheio de exclamações, que é uma figura de linguagem. A exclamação eu percebo pelos pontos de exclamação, pelas reticências que deixa o texto suspenso. Olha, observa, já Bocage não sou. A cova escura eu aos céus ultrajei.
O meu tormento, musa, tiver algum merecimento, se um raio de razão seguisse pura. A santidade manchei. Ó, se me creste, gente ímpia, exclamação. As interjeições estão no texto. Ó, se me creste, gente ímpia. Observa a invocação, que é uma figura de linguagem que nós chamamos de apóstrofe, exclamação, muito comum na oratória. Meus senhores, peço a atenção dos senhores para o que eu vou dizer. Isso é uma apóstrofe. Eu invoco. Senhor juiz, ouça minha argumentação. Senhores vereadores, esse artigo que apresento para votação, vocação. Olha, embocagem. Musa, tiver algum merecimento, manchei, ó, se me creste, gente ímpia, é invocação. Ele faz uma metáfora. Outro argentino fui. Argentino é uma metáfora. É como se eu dissesse, aquele aluno é o Judas da classe, como se eu quisesse dizer traidor. Ou ele é o Cristo da classe, ou seja, paga os pecados de todos. Mas eu dizendo, eu sou um argentino, eu sou um imundo, um mundano, argentino que nasceu em 1492 e faleceu em 1556, escreveu textos eróticos, mais do que eróticos, pornográficos. Bocage escreveu textos eróticos, mais do que eróticos, pornográficos. Outro argentino foi. É metáfora. Uma hipálage. Observa o verso. Eu me arrependo. A língua quase fria brada em alto pregão à mocidade. A língua quase fria brade em alto pregão à mocidade. Se eu quero dizer que não é a língua que brada, é ele, é uma hipálage. Nada impede que você faça a interpretação de personificação, está personificando a língua. E nada impede ainda que você faça a hipótese de sinédo, que é a parte pelo todo. Não é a língua, é o todo, é o ser humano. Questão de figuras de linguagem foi questão de interpretação. Você interpreta o texto. O que você quer interpretar? Eu me arrependo, a língua quase fria. A parte pelo todo? Sinédoque. Personificação, dando sentido humano a quem não possui. Se é essa a ideia? Personificação. Hipálage, quando, na verdade, quem brada em alto pregão a mocidade não é a língua, eu faço um desvio de referência. Então, eu vou para a hipálage. O vocativo está no texto. Musa, tivera eu, ó gente ímpia. Quando ele diz, o meu tormento leve me torne sempre a terra dura. Cuidado. O sujeito da oração não é o meu tormento. Se ele tivesse colocado uma crase sempre a terra dura, então sim, o meu tormento leve me torne sempre a terra dura, na terra dura. Mas não é isso que está escrito. Não há crase. Por conseguinte, o sentido é a terra dura leve o meu tormento. É a terra dura que torne meu tormento. Leve. Esse leve é o adjetivo de tormento, não é o verbo levar. Então ele está dizendo que tomara que a terra dura torne leve o meu tormento. Para não falar morte, perífrase. Então, você percebe um tom teatral, um tom interrogativo. Ele
ele dialoga com o interlocutor possível, ele está dialogando. Outro Arentino foi, a santidade manchei, ó se me creste gente ímpia, rasga meu verso, crê na eternidade. Dialoga com o seu interlocutor. Um tom de confissão, um tom de arrependimento, um tom de obsessão pela morte, um sofrimento acumulado de seus dias da vida e o fatalismo. Tudo isso na poesia de Bocage. Correção dos exercícios da aula passada. Eu pedi que você lesse Escreva o meu livro A Beira-Mágoa, de Fernando Pessoa, e resolvesse 20 questões. Escreva o meu livro A Beira-Mágoa, meu coração não tem que ter, tenho meus olhos cheios, quentes de água, só tu, Senhor, me dás viver. Lembra do texto? Então a resposta das 20 questões, que vocês acertaram mais do que 15, é alternativa A, 2, 3, 7 e 17. Alternativa B, 4, 5, 9 e 16. Alternativa C, 11, 12, 13 e 18. Alternativa D de dado, 10, 14, 15 e 19. E alternativa E, 1, meia dúzia, 8 e 20. Suponha comigo que você tenha feito nas minhas aulas, daqui 2, 3 meses, 200 exercícios. Que você leu então 200 textos. E nesses 200 textos você parou para meditar, você consultou, você viu internet, você perguntou. O seu conhecimento aumenta. A inteligência de um ser humano é dado pela quantidade de léxico que ele domina. Isso é inteligência. Há várias definições de inteligência, mas a principal é a quantidade de palavras que você armazena, porque cada palavra é um pensamento e não existe pensamento sem palavra. Se não existe pensamento sem palavra, quem domina 5, 6 mil palavras tem 6 mil ou 7 mil ideias, sugestões de pensamento. Uma pessoa simples domina 100, 200 palavras. Então é pobre no conhecimento, é pobre no raciocínio. Acompanha as aulas do professor fazendo os exercícios. Mas hoje estamos com Bocage. Mais um poema de Bocage. Apenas vi do dia a luz brilhante lá de Tubal, no empório celebrado, em sanguíneo caráter foi marcado pelos destinos meu primeiro instante. Aos 2 lustros, a morte devorante me roubou, terna mãe, teu doce agrado. Segui Marte depois, e enfim, meu fado dos irmãos e do pai me pôs distante. Vagando a curva terra, o mar profundo, longe da pátria, longe da aventura, minhas faces com lágrimas imundo. E enquanto insana multidão procura essas quimeras, esses bens do mundo, suspiro pela paz da sepultura. Releia comigo, o soneto está no vídeo. Apenas vi do dia a luz brilhante, quer dizer, apenas vi a luz do sol. E ao dizer a luz brilhante no lugar de luz e sol, já faz uma perífrase. Lá de Tubal. Tubal é o neto de Noé, filho de Jafé, que, como diz a tradição,
foi o primeiro povoador da Península Ibérica. Uma lenda, há uma tradição. Então, lá de Túbal, no Empório celebrado, Empório é um porto ou cidade onde concorrem muitos estrangeiros para o comércio. Então, ele está dizendo que ele nasceu, apenas vi do dia a luz brilhante, ele nasceu lá de Túbal, no Empório celebrado, outra perífrase, para não dizer o nome da cidade em que ele nasceu. Onde que é o Empório de Túbal celebrado? Ou o Empório celebrado de Túbal? Onde é? O Empório, se o Empório é um porto, ele nasceu em Setúbal, que é uma cidade que fica, se não me engano, 50 quilômetros de Lisboa, ao sul de Lisboa. Então ele nasceu num porto. Isso que ele está dizendo. Nasceu numa cidade de comércio, portuária, que é Setúbal. Em sanguíneo caráter foi marcado pelos destinos meu primeiro instante. Logo os primeiros instantes de vida foram marcados por crueldade. Vamos ver a crueldade. Aos 2 lustros, cada lustro é 5 anos, então, aos 20 anos, a morte devorou, me roubou, terna mãe, ó terna mãe, aí é evocativo, teu doce sagrado. Perdeu a mãe aos 10 anos de idade. Segui Marte. Segui Marte. Marte é o deus da guerra. Então, fui ao exército. Me engajei ao militarismo. E, de fato, ele foi para as Índias como soldado, como lutador do exército. Então, segui Marte. Usando a palavra Marte por militarismo, eu tenho uma metonímia, uma relação íntima. Quando uso uma palavra pela outra com a qual está em relação íntima, isso chama-se metonímia, relação íntima. Se eu digo que eu comprei um Ford, ao invés de falar automóvel, a marca e o automóvel estão numa relação íntima, né? Olha as cãs daquele velho, as cãs, respeite minhas cãs, disse o velho, respeite minha velhice, cãs como sinônimo de velhice. Então, quando uma palavra está em relação íntima com outra, nós chamamos de metonímia. Os trovões agradam o agronegócio. A chuva, é que trovão tem relação íntima com chuva, por ser causa da chuva. Metonímia. Então, aos 2 lustros a morte devorante me roubou, ó terna mãe, teu doce agrado. Segui Marte, fui para o exército. Depois, e enfim, meu fado, meu destino, 2 irmãos, 12 irmãos, e do pai me pôs distante. Seguiu para as Índias. Ficou distante dos irmãos e do pai. Aí não está escrito as decepções amorosas, que também ocorreu. Ele foi, deixou sua musa, e quando ele volta, a musa está casada com o irmão dele. Outra decepção amorosa. Vagando a curva a terra, e naquela época então a terra era curva, vagando a curva a terra, o mar profundo, longe da pátria, longe da ventura, minhas faces com lágrimas imundo, quer dizer, enxurradas de lágrimas por tudo aquilo que eu vaguei no exército, longe da pátria, longe do pai e dos irmãos. E enquanto insana multidão procura essas quimeras, essas ilusões, esses bens do mundo, enquanto eles procuram isto, eu procuro outra coisa. Eu suspiro, eu aspiro, eu almejo pela paz da sepultura. A anáfora está presente no texto, a repetição de palavras, longe da pátria, longe das venturas, essas quimeras, esses bens do mundo. A inversão também está presente no texto, a inversão de frase, que nós chamamos de hipérbato. Olha,
dos irmãos e do pai me pôs distante. Quer dizer, o destino me pôs distante dos irmãos e do pai. A inversão. Hipérbato, exagero. Exagero, em sanguíneo caráter foi marcado pelo destino os meus primeiros instantes. Meu primeiro instante foi marcado por sanguíneo caráter. Exagero de expressão. Personificação. Observa, aos 2 lustros a morte devorante me roubou. A morte me roubou. Eu estou dando personificação à morte. Estou dando valores humanos à morte. Consciência a ela. A morte me devorou. É um poema autobiográfico. É um poema em que o eu se projeta de uma tal maneira no texto que eu até digo que Bocage é um pré-romântico, sem dúvida nenhuma. Ele é neoclássico quando ele retoma Camões, retoma o Renascimento. E soneto tem tudo de clássico. Tem a rima, tem o soneto, o próprio soneto, a metrificação. Tecnicamente ele é clássico. Mas você percebe nele valores românticos. A fatalidade, a morte, a libertação, a fuga da vida para a morte, o fatalismo. Eis, apenas vi do dia a luz brilhante. E termina, suspiro pela paz da sepultura. Vamos ver um outro poema. O sofrimento de Bocage, que ele revela no texto, não é só a luta nas Índias, como Camões, eles mesmo se equipara a Camões, né? Lutando fora da pátria, longe da família, longe dos seus, mas também ele sempre revela no texto um sofrimento de amor, de paixão. Nunca foi correspondido pela paixão que manteve, que teve, que adorou. Ele fala isso sempre nos seus poemas. Ouça esse poema. Fiei-me nos sorrisos da ventura em mimos feminis. Como fui louco! Vi raiar o prazer, porém tão pouco momentâneo relâmpago não dura. No meio agora desta selva escura, dentro deste penedo úmido e oco, pareço, até no tom lúgubre e rouco, triste sombra a carpir na sepultura. Que estância para mim tão própria é esta? Causai-me um doce e fúnebre transporte, áridos matos, lôbrega floresta. Ah, não me roubou tudo a negra sorte. Ainda tenho esse abrigo, ainda me resta o pranto, a queixa, a solidão e a morte. Veja nesse poema que o poeta toma consciência da ausência da figura feminina, a amada. E isso lhe proporciona uma infelicidade imensa. É uma frustração amorosa, sofrimento visível. Ele se refugia, você percebe no texto, ele se refugia na natureza tenebrosa e que parece refletir toda a sua desgraça. E, por último, numa ironia muito grande, ele tem ainda um abrigo que lhe resta. Olha a ironia. Ainda tem um abrigo, ainda me resta o quê? O pranto. São as lágrimas e o choro. A queixa, a solidão e a morte. Vamos ir com calma esse poema mais um pouquinho. Fiei-me nos sorrisos da ventura, em mimos feminis. Quer dizer, então acreditou no sorriso dos agrados de uma mulher. Como fui louco!
Vi raiar o prazer, porém tão pouco momentâneo, o relâmpago não dura. O relâmpago é efêmero, passa rápido. Assim foi essa crença, ou esse mimo feminino que ele recebe. Ele vai para a floresta, para o campo. No meio agora dessa selva escura, talvez psicologicamente é o seu pensamento, selva escura, penedo, quer dizer, rochedo, úmido, ioco. Pareço até o tom lúbrico e rouco, triste sombra a carpir, a chorar na sepultura. Termina com uma ironia atroz e cruel. Ainda resta algo bom na vida dele. Ainda resta bom, o que é agradável. O pranto, a queixa, a solidão e a morte numa gradação crescente. Primeiro o pranto, depois a queixa, depois a solidão, depois a morte. O poema vem repleto de exclamação, que é uma característica de Bocage, frases com o ponto de exclamação, para ler de uma maneira exclamativa. Em mimos feminis, como fui louco! Exclamação. Que instância para mim tão própria é esta? Exclamação. A área dos matos, lôbrega floresta. Há inversões também que nós chamamos de hipérbato, também violentas às vezes. Momentâneo relâmpago não dura. Ou seja, não dura o momentâneo relâmpago. O momentâneo relâmpago não dura. Aquilo, o amor, não dura o momentâneo, não dura o tempo de um relâmpago. A comparação, pareço até no tom lúgubre e rouco, triste sombra a carpir na sepultura. O último verso, que ele pratica, embora com a conjunção e final, um assíndito inicial, dá de fato uma enumeração que torna o texto belo. O pranto, a queixa, a solidão e a morte. Ele também faz invocação, apóstrofes. Áridos matos, lôbrega floresta. Também existe a personificação. Fiei-me nos sorrisos da ventura, sorrisos da felicidade, personificado. Se você quiser entender que a felicidade é ele, então os sorrisos dele mesmo, ele que provocou o sorriso, e pálege. A ausência da mulher, aquela paisagem horrenda que ele cria lá naquele bosque, naquela selva, tudo da mente dele. E, finalmente, o sofrimento derradeiro que nos leva à conclusão. Ao presente, o tempo presente, pareço até no tom lúgubre e rouco. Tenho passado, fiei-me nos sorrisos de uma mulher, fiei-me. A natureza está presente no texto. Lindo poema de Bocage. Os críticos portugueses consideram grandes sonetistas Camões, no Renascimento, Bocage, no neoclassicismo, Antero de Quental, no realismo, e Florbela Espanca, no modernismo. Grandes sonetistas portugueses. No Brasil também há sonetistas, os parnasianos, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, são grandes sonetistas. E outro imenso, sublime, Cruz de Souza, o maior e o mais expressivo poeta simbolista do Ocidente. E não é só minha opinião, a opinião também é francesa. O maior poeta do simbolismo do Ocidente é Cruz de Souza, nosso poeta.
Vamos ver mais uma poesia de Bocage. O conflito do amor e da razão. O conflito entre o amor e a ponderação. Vamos lá ver. Importuna razão, não me persigas. Cesse a ríspida voz que em vão murmura. Se a lei de amor, se a força da ternura, nem domas, nem contrastas, nem mitigas, se acusas os mortais e os não obrigas, se, conhecendo o mal, não dás a cura, deixa-me apreciar minha loucura, importuna razão, não me persigas. É o teu fim, teu projeto, encher de pejo essa alma frágil, vítima daquela que, injusta e vária, noutros laços vejo. Queres que fuja de Marília bela, que a maldiga, a desdém, e o meu desejo é carpir, delirar, morrer por ela. Esse poema pode ser dividido em duas partes, os dois quartetos e depois os dois tercetos. Nos dois quartetos, o poeta está perturbado com a voz da razão. A razão está dando para ele um caminho para a vida, um caminho para o amor. A razão está ditando a ele determinado comportamento amoroso. E lá nos tercetos, o poeta rejeita os ensinamentos da razão, mergulha nos ensinamentos do amor e suporta todos os inconvenientes que houver dessa escolha. Sabe que o amor lhe traz sofrimento e que há razões para ouvir a razão. Esta alma frágil, vítima daquela que injusta e vária noutros laços vejo. No entanto, a ideia que prevalece é que ele não deseja ouvir os conselhos da razão. Quando o poeta repete expressões, insiste nessa repetição, nós chamamos isso de anáfora. Se a lei de amor, se a força da ternura, se acusa os mortais, se, conhecendo o mal, não dás a cura, se, e se. Anáfora. Gostei desse assíndeto do último verso. É carpir, delirar, morrer por ela. Sem a conjunção aditiva e. Assíndeto, fica bonito? Poderia ser um polissíndeto. É carpir, é delirar, é morrer por ela. Preferiu assíndeto. Bonita construção. Ah, mas se existe um assíndeto, já observei um polissíndeto. Nem domas, nem contrastas, nem mitigas. Esse nem. Conjunção aditiva, que equivale a e não. Não estuda, nem trabalha. Eu tenho ouvido cinema, televisão, que é comum o locutor colocar a conjunção e antes do nem. O rapaz não estuda e nem trabalha. Esse nem equivale a e não. Eu digo, ele não estuda e não trabalha. Se eu colocar o nem, eu não preciso colocar a conjunção e. Não estuda, nem trabalha.
É o que faz o autor aqui nesse polissíndito. Nem durmas, nem contrastas, nem mitigas. Seria horrível nem domas e nem contrastas e nem mitigas. Contrastar é fazer oposição. Mas não é por isso que o autor não faz a apóstrofe própria de orador. Meus senhores, importuna razão, não me persigas. Há também gradação. Não domas, nem contrastas, nem mitigas. É uma gradação. Que é uma gradação crescente, é carpir, delirar, morrer por ela. Carpir, chorar. Delirar vai além do choro e morrer por ela resume tudo. Uma gradação crescente. Não há dúvida que ele está personificando a razão, importuna razão, não me persigas, é uma personificação. Que em vão murmura, não, nem domas, nem contrastas, nem mitigas, isso é personificação. Está personificando a razão. E também não posso deixar de falar que o último verso é um exagero, é uma hipérbole. É carpir, delirar, morrer por ela, pela mulher. É carpir, é delirar, é morrer por ela. Ele não ouve a voz da razão, paciência, é carpir, é delirar, é morrer por ela. Um exagero de linguagem. É um soneto, está preso ao neoclassicismo, equilíbrio da forma, soneto, decassílabo, rimas, a posição da rima, mas há um exagero do eu no texto. O eu está presente no texto, é a manifestação do eu. Isso é próprio do romântico. O realismo vê o mundo como ele é. O romântico vê o mundo como ele deseja que seja. E aqui tem o eu no texto. O eu predomina no texto. O amor como forma de prazer. Vamos a um outro poema de Bocage. Esse não vai ser muito diferente. Sobre essas duras, cavernosas fragas que o marinho furor vai carcomendo, me estão negras paixões na alma fervendo, como fervem no pego as crespas vagas. Razão feroz, o coração me indagas, do meus erros a sombra esclarecendo, e vás nela, ai de mim, palpando, e vendo de agudas ânsias venenosas chagas. Cego aos meus males, surdo ao teu reclamo, mil objetos de horror, com a ideia eu corro, solto gemidos, lágrimas derramo. Razão de que me serve o teu socorro? Mandas-me não amar? Eu ardo, eu amo, diz-me que sossegue, eu peno, eu morro. Primeira quadra. Sobre essas duras cavernosas fragas. Fraga é rocha, penhasco. Sobre essas duras cavernosas fragas, penhascos então com várias cavernas, com várias ondulações, que o marinho furor vai corcomendo, que a água do mar vai corcomendo, então vai fazendo oco esse rochedo. Me estão negras paixões na alma fervendo, como ferve no pego, e o pego é também uma rocha, mas no ponto mais profundo do mar, as crespas vagas.
está comparando o amor que ele sente à natureza, ao furor da natureza. O que faz a natureza? Olha, o furor vai carcomendo, quer dizer, o furor da água vai carcomendo a rocha. E lá embaixo me estão negras paixões na alma fervendo, como tal qual ferve no pego, lá no ponto mais fundo do mar, as crespas ondas. Compare então as ondas do mar, que devora, que acaba, que tormenta, com o seu amor a alguém. Cego a meus males, surdo a teu reclamo, quer dizer, a razão. 1000 objetos de horror, com a ideia eu corro, solto gemidos, lágrimas derramo. Razão, olha aí a invocação. Razão, de que me serve o teu socorro? Mandas-me não amar, eu ardo e amo. Dizes-me que sossegue, eu peno, eu morro. Alguns assínditos muito esclarecedores, muito sugestivos. Mandas-me não amar, eu ardo, eu amo. Diz-me que sossegue, eu peno, eu morro. Sem nenhuma conjunção. Se houvesse conjunção, qual é a ideia dessa frase? Da segunda? Seria uma adversidade. Seria a conjunção porém, mas. Mandas-me não amar, mas eu ardo, eu amo. Dizes-me que sossegue, mas eu peno, eu morro. É uma adversativa. Aquela exclamação entre parênteses muito expressiva também. Ai de mim. Ele coloca entre parênteses, que é fora do contexto. E vós nele, ai de mim. Palpando e vendo, também a gradação é expressiva no texto. Solto gemidos, lágrimas derramo, mandas-me não amar, eu ardo e amo, diz-me que sossegue, eu peno e morro. Então veja, gemido, lágrimas, ardo, amo, peno, morro. Uma gradação crescente. E ele interroga também, interrogação, interroga razão. Razão, de que me serve o teu socorro? Apóstrofe do orador. Razão feroz, o coração me indagas. Razão, de que me serve o teu socorro? E comparação, a metáfora que ele faz com o mar, como fervem no pego as crespas vagas, tal qual, como, tal qual sou eu. Eu sofro assim também. Tal qual, comparação. Há também expressões exageradas, hipérboles. Me estão negras paixões na alma fervendo, de agudas ânsias venenosas chagas, cego, surdo, 1000 objetos de horror, ardo, peno, morro. Exagero. Ele personifica a razão. Razão feroz, o coração me indagas, de meus erros a sombra esclarecendo, palpando e vendo. Exercício para a próxima aula. Vai ser um texto em prosa e 2 poemas para interpretar. São 20 questões. O texto em prosa eu retirei de uma apostila das edições Bonanza, e o autor é Alçada Batista. Ele faz uma consideração muito interessante sobre o tratamento que a sociedade deva dar aos jovens, aos velhos. Os jovens, como devem tratar os velhos hoje. É um texto muito interessante. Ele começa dizendo:
Se há por aí alguém com orgulho de sua civilização e com boa consciência quanto à maneira como estamos a tratar esses escombros do tempo, perca depressa um e outro, porque estamos a praticar um genocídio e a condenar uma grande parte da humanidade ao azedume e à amargura. Tratamento que os velhos estão recebendo, segundo o autor. E o texto se prolonga. E você, então, interpreta o texto. Depois, eu tomo um poema de Sebastião Gama. Muito bonito poema, você vai interpretar também. O sonho. Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos? Não chegamos? Haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos. Basta fé no que temos, basta esperança naquilo que talvez não temos, basta que a alma demos com a mesma alegria ao que desconhecemos e do que é do dia a dia. Chegamos? Não chegamos? Partimos! Vamos! Somos! Depois um texto de Fernando Pessoa. Triste de quem vive em casa, contente com seu lar, sem que um sonho, no erguer da asa, faça mais rubra a brasa da lareira ao abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Eras sobre eras se somem, no tempo em que em eras vem, ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os 4 se vão para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade? Que morreu Dom Sebastião? Como desfecho, um soneto de Bocage que resume estes outros que eu declamei e expliquei. Como desfecho, meu ser evaporei na lida insana do tropel das paixões que me arrastava. Ah, cego eu cria, ah, mísero eu sonhava em mim, quase imortal a essência humana, de que inúmeros sóis a mente ufana, a existência falaz me não doirava, mas eis sucumbe a natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dana. Prazeres, sócios meus e meus tiranos, esta alma que sedenta em mim não coube, no abismo vou sumir dos desenganos. Deus, ó Deus, quando a morte a luz me roube, ganhe um momento o que perderam anos, saiba morrer o que viver não soube. A minha pátria é a língua portuguesa.